Oi, gente! Vamos dar continuidade ao nosso curso de exercícios preparatório para processo seletivo de contagem. Nesta videoaula, iremos fazer questões relacionadas à Lei 8142 e, consequentemente, vamos falar um pouco do financiamento da saúde, tá? Esta videoaula vai ser só questões da FUNEC, que é a banca que vai ser a instituição responsável por elaborar essa prova do processo seletivo. Combinado? Então vamos lá. Primeiramente, já que essa videoaula iremos conversar sobre a Lei 8142, gente, é importante que vocês saibam o número da lei e o que trata a lei, tá? Então, essa lei vai dispor sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. Lembrando que existem duas leis orgânicas da saúde, que são as leis 8142 e a lei 8080, tá? Todas duas é de 1990. Lembrando que a primeira lei foi a 8080, mas na hora de passar por aprovação do presidente, né, na época, em 1990, quem estava na presidência era o Fernando Collor de Mello, ele vetou alguns artigos que tratavam da participação da comunidade do financiamento e não tinha como o SUS funcionar sem uma legislação que falasse, né, sobre o financiamento da saúde. Então, ele foi obrigado, né, entre aspas, a aprovar uma nova legislação que tratasse somente sobre o financiamento e a participação da comunidade, tá? Mas isso não quer dizer que na Lei 8080 não tenha um assunto de financiamento de participação da comunidade, porque tem, afinal, a 8080, ela trata sobre as normas de organização e funcionamento do SUS, tá? Então, não foram todos os artigos que ele vetou relacionado aí à participação da comunidade e ao financiamento. Então, vamos lá. Primeira questão. E a primeira questão fala justamente disso. Olha, a Lei 8142 de 1990 dispõe sobre, primeiro, a participação da comunidade na gestão do SUS e transferências de recursos financeiros na área da saúde. Tá vendo? Uma questão da banca aí, da FUNEC. Fácil, né? Fácil. Então, a resposta, nós já achamos a resposta, mas como nós não somos bestas, nós vamos entender por que as outras questões estão falsas. Então, essa lei trata de condições para a promoção da saúde? Não. A 8080, ela dispõe sobre promoção, proteção e recuperação, tá? Mas a 8142 não. Organização e funcionamento dos serviços de saúde que compõem o SUS, não. Quem versa sobre esse assunto é a Lei 8080. Organização e funcionamento do serviço de saúde público e privado também é a Lei 8080, tá? Por isso que eu falo que é importante vocês saberem o número da lei e o que trata a lei. Questão de número 2, também da FUNEC, uma questão realizada aí para a residência no ano de 2013. Sobre o controle social no SUS, analise as assertivas, indique V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Primeiro, os conselhos de saúde são órgãos colegiados que atuam na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo. Gente, a resposta aqui é verdadeira, copiou e colou do que está lá na Lei 8142, tá? Então, lembrando que a Lei 8142, já no artigo 1º, fala assim: esta lei constará em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com duas instâncias colegiadas. Quais são as duas instâncias colegiadas que existem no SUS, segundo a Lei 8142? São os Conselhos de Saúde e as Conferências de Saúde, ok? O conselho, como está escrito aí na primeira opção, é ele que vai controlar a execução da política de saúde, ou seja, o gestor, ele faz um planejamento. Então, ele faz um planejamento através de um instrumento que chama plano de saúde. Dentro desse plano de saúde, ele vai colocar o que ele vai fazer no período que ele estiver no mandato. E o que ele vai fazer depende das necessidades de saúde da população,
mas tem esse planejamento que tem que passar por aprovação do Conselho de Saúde, tá? Então, o conselho vai ficar no pé do gestor para saber se realmente aquilo que ele falou que ia fazer está sendo feito, está sendo executado. É o conselho que vai controlar a execução desse plano, beleza? Além do conselho também participar da parte econômica e financeira do SUS. Então, por exemplo, para que municípios, estados e Distrito Federal recebam recursos que vêm do governo federal, essas esferas de governo têm que ter conselho de saúde. É um dos requisitos para que receba recurso que vem do governo federal. Por que tem que ter conselho de saúde? Porque é o conselho que vai fiscalizar se realmente o recurso que o município recebeu está sendo gasto com ações de serviço de saúde. Ok? Então, isso aí está verdadeiro. A B. Os conselhos de saúde reunir-se-ão a cada 4 anos. Aqui já está falso, tá? Por quê, gente? Aqui está falando de conselho. Quem reúne a cada 4 anos são as conferências de saúde, tá? Prof, e os conselhos de saúde reúnem de quanto tempo? Os conselhos, eles têm caráter permanente e deliberativo. O que significa caráter permanente? Permanente reúne sempre, tá? Tem que ser no mínimo uma vez por mês. Mas aí, cada um tem seu regimento interno. Então, o regimento interno do Conselho Municipal, ele pode ser diferente do regimento interno do Conselho Estadual. Beleza? Então, tá falso por isso. Não precisa nem de terminar, né? De ler, porque aqui já tá falso. Porque o conselho tem caráter permanente e deliberativo. O que significa permanente? Reúne no mínimo uma vez por mês, né? E deliberativo é o poder de decisão que é feito através de votos. C. A representação dos usuários nos conselhos e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Aqui é verdadeiro. O que significa paritária, gente? Paritária significa igual. Cuidado para não confundir isso na hora da prova. Porque tem algumas questões de prova que fala que a composição do conselho é majoritária. Não, majoritária significa que é mais, né? Mais o quê? Usuário? Não. Usuário que é paritário em relação ao conjunto dos demais segmentos. Quais são o conjunto dos demais segmentos? Então, tem usuário que é 50%, tem prestador de serviço, profissional de saúde e representantes do governo. Então, é 50% usuário em relação a esses 3 segmentos, que é profissional de saúde, representantes do governo e prestador de serviço. Então, aqui está verdadeiro. D. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, que é o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMES, terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Verdadeiro. CONAS e CONASEMES terão representação no Conselho Nacional de Saúde. Cuidado, porque eu já vi várias pegadinhas de prova falando que CONAS e CONASEMES, a representação do usuário é paritário. Tá falso isso. Por quê? Se é CONAS, não tem usuário, gente. Se é CONAS, só tem secretário de saúde, só tem gestor, tá? Como que do usuário pode ser paritário se não tem usuário? Isso é pegadinha de prova, tá? Então é importante ficar atento. Então, ficou verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Então, a resposta, letra D de Deus está aqui nesse momento. Sua presença é melhor. Não, professora, para. Não, já parei. D de Deus, ok? Beleza, então vamos continuar. Aqui, só para a gente fazer uma revisão, tá? Lembrando que as 2 instâncias colegiadas do SUS são as conferências e os conselhos de saúde, segundo a Lei 8142, de 28 de dezembro de 1990, tá? Lembrando, conferência, reunião acontece de 4 em 4 anos e o conselho vai reunir de quanto em quanto tempo? No mínimo uma vez por mês. Na lei não fala de quanto em quanto tempo, só fala... Tem uma resolução, que é a 453, que fala que é no mínimo uma vez por mês. Então, ou seja, pode reunir 2 vezes por mês, pode reunir 3, pode reunir 1, pode. Isso depende do regimento interno de cada conselho. Mas ele tem caráter permanente e deliberativo. Lembrando que a composição tanto do conselho como da conferência é usuário, trabalhador de saúde, prestador de serviço e representantes do governo, tá? Na legislação federal, que é a Lei 8142, está escrito
composição, vários segmentos sociais, tá? Mas você pode entender esses vários segmentos sociais como os mesmos que compõem aí o Conselho de Saúde, tá? Qual que é a diferença da conferência para o Conselho de Saúde? A conferência, ela avalia a situação de saúde do país e propõe diretrizes para a formulação de política de saúde nos níveis correspondentes. Então, a conferência, ela avalia a situação e, a partir da avaliação da necessidade de saúde, propõe melhorias, tá? E tudo que é decidido na conferência, as propostas, têm que passar por aprovação do Conselho de Saúde, né? A função do Conselho nós já vimos, tá? E lembrando que as conferências, elas são convocadas pelo Poder Executivo, de 4 em 4 anos o Poder Executivo convoca, tá? Ou extraordinariamente pelo Poder Executivo ou pelo Conselho de Saúde, tá? Regra, quem convoca uma conferência? Poder Executivo. Mas em caráter extraordinário, pode ser convocado tanto pelo Poder Executivo quanto pelo próprio Conselho de Saúde. E tudo o que é decidido aqui no Conselho de Saúde tem que passar, né? As decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, tá? Quem que é o chefe do poder? É o secretário de saúde, tá? Mas a prova não vai te perguntar quem que é o chefe do poder. A prova vai estar lá copiado e colado. As decisões dos conselhos de saúde são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo, tá bom? Aqui é só para vocês memorizarem mesmo, tá? Que a composição é 50% usuário em relação ao conjunto dos demais segmentos. Quem são o conjunto dos demais segmentos? Representantes do governo, trabalhador de saúde, prestador de serviço. Beleza? Tá. Vamos fazer mais uma questão. De acordo com a Lei 8142 de 1990, é incorreto afirmar. Cuidado, gente, né? Na hora da prova, sabe o que você pode fazer? Vem aqui e circula. O que a prova quer? É incorreto, ela quer o que a questão quer o que é errado. Então, vamos lá. A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são instâncias colegiadas do SUS em cada esfera de governo. Verdadeiro. Então, tem o Conselho Municipal, tem a Conferência Municipal, tem o Conselho Estadual, tem a Conferência Estadual, não é assim? Tem o Conselho Nacional e tem a Conferência Nacional. A representação dos usuários nos conselhos de saúde e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Representação dos usuários nos conselhos e conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. Verdadeiro, né? 50% usuário e 50% o conjunto dos demais segmentos. C. A Conferência de Saúde reunir-se-á anualmente. Aqui já está falso. Por que aqui está falso? Porque nós já aprendemos que Conferência de Saúde reúne de 4 em 4 anos. Tá? Então, aqui já está falso. Então, a resposta é a letra C. Mas vamos ver o que fala B? O Conselho de Saúde é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Verdadeiro. Tranquilo? Fácil, né? Ai, prova, as questões da FUNEC é muito fácil. É, fácil desde que você estude, né? Quando você estuda, tudo fica fácil. Quando você tem disciplina, né? Quando você tem uma determinação, quando você gosta do que você faz, quer estudar. Vamos fazer mais uma? Conforme também da FUNEC, tá, gente? Conforme o capítulo da Lei 8080 de 1990, que trata sobre a gestão financeira do SUS, os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados na esfera federal pelo Ministério da Saúde através do... O que está falando aqui, gente? Quem que vai administrar os recursos financeiros que caem dentro do Fundo Nacional de Saúde? Lembrando, né, que o Fundo Nacional de Saúde foi uma questão mal formulada. Mas até para fazer questão mal formulada, você tem que ficar esperto. Porque você não vai ficar brigando com o enunciado da banca, né? Você tem que aceitar o que está escrito e vai pelas respostas. Porque, olha só,
tá escrito aqui, ó, Conselho Nacional de Saúde. A gente sabe que o conselho, a função não é administrar. A função do conselho é fiscalizar, né, a parte econômica e financeira do SUS. Comitê Nacional de Saúde, não vimos isso na legislação. Conselho Financeiro Nacional, bom, quem não estudou vai marcar isso aqui, né? Porque tem um negócio de financeiro, tá falando de financiamento, mas também não tem nada a ver. E aí, a resposta aqui tá escrito, sobrou pra gente Fundo Nacional de Saúde. Por quê, gente? Cada esfera de governo tem uma espécie de conta corrente, que chama Fundo de Saúde. Então, se eu estou falando da esfera federal, existe o Fundo Nacional. Se eu estou falando do Estado, existe o Fundo Estadual de Saúde. Se eu estou falando do município, existe o Fundo Municipal de Saúde, né? Assim? Então, os recursos originários da Seguridade Social, igual tá falando aqui, ó, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, cai aqui dentro, tá? Cai dentro do Fundo Nacional de Saúde, tá? Na verdade, quem administra tudo que está aí dentro é um setor responsável dentro do Ministério da Saúde, tá? Mas nem tem essa resposta. Então, a resposta que fica melhor aí é o Fundo Nacional de Saúde. Combinado? Beleza. Então, vamos fazer mais umas da FUNEC também. Conforme a Lei 8080, para o estabelecimento de valores a serem transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo a análise técnica de programas e projetos, exceto. Lembrando que o financiamento, a maior parte dos artigos estão na Lei 8142. Mas, como eu falei, na época, o presidente não vetou todos os artigos que tratavam do financiamento da Lei 8080. Então, esse aqui, por exemplo, são um dos artigos que foram aprovados. E o que fala nessa parte da Lei 8080 em relação à gestão financeira do SUS? Que, gente, cada esfera de governo tem o seu fundo, né? Assim? Então, existe o Fundo Nacional. E a gente sabe que o Fundo Nacional, ele repassa recursos para os estados, para o município e para o Distrito Federal. Quando o Fundo Nacional vai fazer esse repasse, ele vai dar mais para aquele município ou para aquele estado que precisa de mais. Mas na hora que ele vai, para ele saber quem que precisa de mais, ele vai ter que analisar um conjunto de critérios. Então, os critérios analisados estão na Lei 8080, tá? Mais precisamente lá no artigo 32. E é isso que a questão está perguntando. Quais são os critérios que o governo federal analisa na hora de passar recurso para estados, município e Distrito Federal? Então, vamos ver. Perfil demográfico da região e perfil epidemiológico da população a ser coberta, verdadeiro, são critérios. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, verdadeiro, também é um critério. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais, verdadeiro, também é um critério. E revisão da programação pactuada e integrada de investimento na rede, falso. Isso aqui já não é critério para que o governo federal repasse recursos para estado e município. Ok? Tranquilo? Então, beleza. Vamos fazer mais uma. Questão mais antiga, mas também da FUNEC, que foi ministrada aí em 2009. A Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080, dispõe em seu artigo 33 sobre a gestão financeira e afirma que os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados na esfera federal pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Saúde. Fizemos uma questão, inclusive, da FUNEC, né? Questão do slide anterior, falando disso, né? Só que a questão, o que a questão perguntou? Quem que era perguntou, falou que o Ministério da Saúde administrava os recursos financeiros, né? E através de quem? A resposta era Fundo Nacional, tá? Então, tá aqui, ó, copiado e colado o que nós fizemos na questão anterior. Então, a resposta aqui já é a verdadeira, já é a letra A. Mas vamos ver por que as outras estão fáceis. B. Os recursos financeiros originários do orçamento da Seguridade Social, de outros orçamentos da União, além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Seguridade Social. Então, aqui eles trocaram, né? Como eu falo,
a prova da FUNEC, ela troca uma palavrinha ou outra, então você tem que ficar bem atento. Porque aqui não é Seguridade Social, o certo é o quê? Fundo Nacional de Saúde. C. Os recursos financeiros originários do orçamento do governo federal, né? Aqui já tá falso. Porque seria recursos financeiros originários de quem? Que cai no Fundo Nacional de Saúde. Originário do orçamento da Seguridade Social, tá? Além de outras fontes, serão administrados pelo Ministério da Saúde através do Fundo Nacional de Seguridade Social. Também tá falso. Os recursos financeiros originários do orçamento do governo federal. Aí já tá falso. E aí, gente, lembrei de uma outra questão que também pode cair em prova, que é perguntando quais são as fontes de financiamento do SUS, tá? Então, lá no artigo 198 da Constituição Federal, no parágrafo 1º, fala o seguinte, que o SUS será financiado com recursos provenientes do orçamento da Seguridade Social, da União, que é através dos impostos, tá? Além de outras fontes. Então, lá no Fundo Nacional de Saúde, cai recurso que vem do orçamento da Seguridade Social. Lembrando que o orçamento da Seguridade Social é para ser dividido para 3 setores. Então, tem uma parte do orçamento que vai para a saúde, tem outra parte que vai para a assistência social e tem outra parte que vai para a previdência social, tá? Então, mas o recurso da saúde cai aonde? No Fundo Nacional de Saúde. Além desse recurso que vem da Seguridade Social, o SUS tem recursos que vêm do orçamento da União, que são de toda a arrecadação de imposto da União, tá? Do produto da arrecadação dos impostos da União, pelo menos 15% cai no Fundo Nacional de Saúde, tá? E tem outros recursos que vêm de outras fontes, tá? Quais são essas outras fontes? Por exemplo, doação, donativo, alienação patrimonial, multa, taxas, emolumentos e preços públicos, tá? Aí cai dentro desse Fundo Nacional de Saúde. É isso que tá falando, tá? Então, esses são os recursos, né? Então, o SUS, ele é financiado com recursos que vêm do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Tranquilo até aqui? Então, a resposta para essa questão é letra A. Aqui é um mapa mental que eu fiz para facilitar os seus estudos, né? Para quem gosta de fixar, quem tem mais facilidade de fixar através de mapas, né? O visual fica mais fácil. Então, eu vou explicar para vocês o que está nesse mapa mental aqui, em relação ao financiamento do SUS. Ó, tá falando que o SUS, é o que eu acabei de falar, que o SUS, né, ele será financiado com recursos que vêm do orçamento da Seguridade Social, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Isso aqui já é uma questão de prova, tá? Várias bancas já cobraram quais são, né? Cobraram perguntando quais são os recursos que financiam o SUS, de onde que vem as fontes. E aqui tá falando que cada esfera de governo tem um fundo. Então, existe o Fundo Nacional de Saúde, existe o Fundo Estadual, existe o Fundo Distrital de Saúde e existe o Fundo Municipal de Saúde. No Fundo Municipal, vem recursos que vêm aqui, ó, do orçamento da Seguridade Social, vem recursos que vêm de impostos próprios da União, tá? E vem recursos que vêm de outras fontes. Assim como do Fundo Estadual. O Fundo Estadual, ele recebe recursos que vêm do governo federal, recebe recursos que vêm de impostos próprios e recebe recursos que vêm de outras fontes, tá? O Fundo Distrital, a mesma coisa, recurso que vem de imposto próprio, de outras fontes e recurso que vem do governo federal. O município, ele recebe recursos de impostos próprios, recebe recursos que vêm de outras fontes, recebe recursos que vêm do governo nacional e recebe recursos que vêm do estado, tá? Agora, como a gente está falando desses impostos próprios, existe uma emenda constitucional que chama Emenda Constitucional número 29. Essa emenda, ela definiu no ano de 2000 recursos mínimos que cada esfera de governo deveria repassar para a saúde do produto da arrecadação dos seus impostos. Então, foi definido que
o Estado ele iria repassar, no mínimo, aqui ó, na parte dos impostos dele, do produto da arrecadação dos seus impostos, no mínimo 12% para a saúde. O município teria que repassar, no mínimo, 15% do produto da arrecadação dos seus impostos para a saúde. E, através da emenda constitucional número 86, já não foi a 29, tá? Foi uma emenda que chama 86, número 86, que rabisqueira, né? A emenda constitucional 86 definiu que a União, tá? No ano de 2015, iria repassar, no mínimo, 15% do produto da arrecadação dos seus impostos para a saúde. Tranquilo até aqui? Então, esse é o que está escrito aí nesse mapa. Continuando, questão de número 7, também da FUNEC. Uma questão... essa é parecida com uma que nós já fizemos também da FUNEC, né? Olha o que fala. Conforme a Lei 8080, para o estabelecimento de valores a serem transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos, exceto a. Perfil demográfico da região e perfil epidemiológico da população a ser coberto. Verdadeiro, né? Verdadeiro. São 2 critérios. Desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior, verdadeiro. Níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais, também verdadeiro. E revisão da programação pactuada e integrada de investimento da rede. Então, a resposta é a letra D. Eu acho que é a mesma, né? Eu acho que é a mesma questão. Pelo menos, deu para você fixar o que nós já tínhamos estudado. É a mesma questão. Então, resposta, letra D. Aqui, como estamos revisando sobre o financiamento, o artigo 4º da Lei 8142 fala para a gente quais são, né, os requisitos que estados, município e Distrito Federal precisam ter para receber recurso que vem do governo federal, tá? Então, o que a esfera de governo precisa ter para receber o recurso? Aí nós fizemos um macete aqui, ó, o CPF. O que significa CPF? C de Conselho de Saúde, lembrando que o Conselho de Saúde tem composição paritária, né, em relação ao usuário, o usuário é 50% em relação aos demais segmentos, tá? O P de Plano de Saúde, F de Fundo de Saúde. Lembrando, gente, que lá na Lei 8142 fala assim, ó, tem que ter Conselho de Saúde com composição paritária de acordo com o decreto 99438, tá? Cuidado para não confundir isso. Por quê? Porque às vezes as instituições, elas copiam e colam do jeitinho que tá na legislação. Então, se você pensar, mas que lei que é essa, né? Que decreto que é esse? Tá verdadeiro, 99438 foi o primeiro decreto que regulamentou aí a composição do Conselho de Saúde, tá? Então, tem que ter C de Conselho de Saúde com composição paritária, de acordo com o decreto 99438. Tem que ter plano de saúde, tem que ter fundo de saúde. Beleza. Tem que ter, além do CPF, o CCR. O primeiro C é de contrapartida de recurso para a saúde no respectivo orçamento. Ou seja, para que a União repasse recurso para o município tem que comprovar que ele fez a parte dele. Qual que é a parte do município? É repassar no mínimo 15% para a saúde, do produto da arrecadação dos seus impostos para a saúde, tá? Então, existe um sistema de informação que chama CIOPS, Sistema de Informação do Orçamento Público para a Saúde, que é onde o governo federal sabe quem que está fazendo esse repasse, tá? O outro C é de comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, previsto o prazo de 2 anos para a sua implantação. Então, para receber recurso também tem que ter o C de quê? Comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários, tá? Cuidado, porque as provas, elas estão cobrando esse prazo aqui, ó. 2 anos, por isso que eu destaquei o 2 anos aqui. Porque elas perguntam quais são os requisitos e lá na hora de colocar os requisitos, vem cá e troca que a comissão de elaboração do plano de carreira, cargos e salários tem que ter 1 ano para elaboração. Não, são 2 anos, tá? Apesar que essa lei é de que ano? De 90. Então, até 92, todas as esferas de governo já teriam que ter se organizado para quê? Para ter o plano de carreira, cargos e salário até 92. Tá? Mas não é isso.
que as provas simplesmente vai copiar e colar, né? Então não sabe nem que isso já passou, que essa lei é de 90, enfim. Questão de concurso é assim, né? E a gente tem que aprender a lidar com esse tipo de questão. Então, cuidado, aqui são 2 anos, tá? Às vezes eles colocam ano, fala anualmente, fala de que é de 4 em 4 anos. Tudo que envolve número para questão de prova, você tem que ficar esperto. E o C tem que ter o quê? O relatório de gestão, tá? O que é relatório de gestão? O relatório de gestão é a prestação de contas. É o que o município ou o estado fez com o recurso que ele recebeu do governo federal. Tranquilo? Beleza. Gente, então eu vou parar por aqui para a aula não ficar tão cansativa, né? Vamos fazer blocos de 30 minutos para que você possa parar, respirar fundo, beber uma água, ir ao banheiro e daremos continuidade na nossa próxima videoaula, tá? Lembrando que quem quiser, né, ter esse curso de exercícios para concurso, é só entrar em contato pelo zap 992307424, tá? É um curso de exercício completo sobre a legislação do SUS. No mais, bons estudos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.